Bate-bola final. Caio César. De volta com bate-bola final aqui no Futebol Torcida K, nosso pós-jogo de toda a transmissão. E hoje falando de Copa Sul-Americana, né, galera? E antes de tudo, até porque esse vídeo aqui, a gente vai ter um corte desse vídeo, né? É importante dizer que você se inscreva aí no canal da Torcida K, deixe o like também para fortalecer o trabalho da Torcida K também no YouTube. 6 pro Ceará, 0 pro General Cabadeiro, só, né? Fora o baile, 6-0 e cabia bem mais. É porque o Alfonso Guevara deixou para defender algumas bolas difíceis ali na reta final de jogo. 6-0 pro Ceará. E aí, como eu falei no fim do jogo, Júnior, claro, um resultado para se celebrar, um resultado importante, que coloca o Ceará bem próximo da classificação inédita para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas agora eu quero comentar com você a realidade, né? O todo. Porque tem seriado do Campeonato Brasileiro, e aí dá para se empolgar. Fim de semana tem o Santos, dá para acreditar que o Ceará, sabe, tem realmente toda essa qualidade, que recuperou o seu bom futebol, ou não é bem por aí? Tem que ponderar que o General Cabadeiro estava jogando com a equipe completamente reserva. Coloque aí os seus senões também para essa vitória e, claro, os méritos do Ceará, dos jogadores reservas também do Ceará que entraram em campo hoje e fizeram uma grande partida. Júnior Ribeiro, fique à vontade. Muito bem, Caio. O time do Ceará conseguiu fazer o seu dever de casa. Venceu com superioridade, controlando o jogo, tendo ali as melhores oportunidades, não deixando o General Cabalheiro sequer esboçar qualquer tipo de reação, e venceu por 6-0 com gols de jogadores que estavam precisando desses gols. Teve 2 gols do Kleber e uma assistência do Kleber, jogador muito questionado pela torcida. 2 gols do Mendonça, camisa 10, que muito se espera dele. Teve gol do Zé Roberto, que não marcava já há bastante tempo. E gol do Wesley também, que vem ganhando alguns minutos, começou como titular e fez o gol. Mas tivemos também atuações interessantes do Dentinho, por exemplo, que saiu no intervalo, mas no primeiro tempo criou ali 2 boas oportunidades. Yuri Castilho, que também foi substituído, deu assistência para o segundo gol do Kleber. Enfim, Marcos Vitor se firmando com mais uma atuação segura, Luiz Otávio voltando a ganhar ritmo de jogo, Richard fazendo boas defesas quando acionado, nas poucas vezes que foi acionado. Enfim, o adversário era o time reserva do 10º colocado do Campeonato Paraguaio, do time que só tem 1 ponto, ainda não venceu na Sul-Americana. Mas o Ceará fez o que devia, venceu, foi superior, poupou alguns dos jogadores, os seus principais jogadores. Alguns deles nem entraram em campo, e aqueles que entraram foram com alguns poucos minutos. Lima entrou no segundo tempo, Mendonça entrou no segundo tempo, Richardson foi poupado. Enfim, alguns dos jogadores, por exemplo, o Vina nem jogou porque está machucado. Já fica ali preservado para as próximas partidas, porque, como você disse, o Campeonato Brasileiro também é de suma importância para essa recuperação que o Ceará precisa. Mas sobre o jogo, Caio, não é parâmetro para as demais competições que o Ceará tem, no caso o Campeonato Brasileiro, e também nem, quem sabe, a próxima fase da Sul-Americana, já que a classificação, pelo menos na minha visão, já está muito bem encaminhada. Vamos ver como fica o jogo da quinta-feira do Independiente e também o confronto direto em Avejaneira na última rodada, onde o Ceará joga ali por um empate ou para não tomar uma goleada. Enfim, acho que o time do Ceará ganha muita moral, tanto coletiva como individual. Alguns jogadores estavam precisando desse fôlego, né? Estava precisando tirar um pouco desse sufoco da pressão em cima deles, e esse jogo de hoje serviu para isso. Mas também não pode servir como parâmetro para os demais adversários. General Cabalheiro, repito, 10º colocado do Campeonato Paraguaio, time reserva, ainda não venceu na Sul-Americana, um time bem frágil. E o Ceará vai ter pela frente desafios importantes pelo Campeonato Brasileiro, como o caso do Santos na próxima rodada. Então o Ceará precisa ainda se provar, precisa ainda corrigir alguns detalhes, como a gente viu, perdeu alguns gols que não deveria perder ao longo do segundo tempo, e a gente sabe que no Brasileirão Série A as chances não são tão grandes em quantidade como foi hoje, as chances são menores e tem que ter esse aproveitamento, essa efetividade. Mas é aquela coisa, Caio, analisando friamente o jogo, o Ceará fez o que tinha que fazer, passou por cima do General Cabalheiro, não teve nada a ver com isso de o adversário vir com o time reserva, até porque o Ceará também estava com o time praticamente todo reserva, venceu, jogou bem,
elevou a moral de alguns jogadores, elevou a confiança da equipe para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque tem o Santos no sábado, depois na próxima quarta tem o Independente fora de casa, aí vem mais um jogo fora de casa contra o São Paulo no próximo dia 28, ou seja, é um jogo na Vila, um jogo em Avejaneda, um jogo no Morumbi e tem o jogo contra o Fortaleza no Castelão no dia 1º do próximo mês. Ou seja, são desafios importantíssimos, é uma sequência muito grande. Se o Ceará sair desse jogo contra o General Cabalheiro vencendo por 1-0, no sufoco, jogo amarrado, seria péssimo para o ambiente. Mas ao vencer por 6-0, dá essa confiança. Repito, Santos, Independente, São Paulo e depois ainda tem o Fortaleza. São 4 jogos importantes. Os 3 pelo Brasileirão, importantíssimos. Ainda mais o Clássico Rei. E o jogo contra o Independente para selar a classificação à próxima fase da Sul-Americana. Mas diante disso, Caio, gostei da atuação do Ceará. Tomara que repita aí essa boa atuação nos próximos jogos. Muito bom. E com esse 6-0 do Ceará diante do General Cabadeiro, o Ceará fica com 15 pontos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, 15 gols marcados, um sofrido apenas, um saldo de 14. O Ceará pode se classificar nessa semana, nessa rodada ainda, caso o Independiente empate com o Deportivo Laguaira, o que é muito difícil, né? Mas se empatar ou perder, o Ceará já classifica. Mas tudo ficar para a última rodada, ou seja, o Independiente venceu, o Independiente vai a 12. Aí fica a 3 pontos do Ceará, então vai ser o confronto direto para definir. Mas aí se o Independiente vence o Ceará, iguala e vai para o critério de desempate, né? E aí o Independiente, dependendo do resultado agora de quinta-feira, teria que tirar uma grande, né, diferença de saldo de gols. No momento, a diferença de 7 gols de saldo. Então, o Ceará conseguiu acumular uma gordura muito importante nessa reta final de primeira fase de Copa Sul-Americana, lembrando que passa apenas o primeiro colocado de cada grupo. Agora, Júnior Ribeiro, vamos àquele momento que eu gosto aqui da transmissão da Torcida K. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Fique à vontade, Júnior Ribeiro, para apontar o seu dedo. Esse aqui foi melhor, esse não presta, esse é pior. Fique à vontade. Fica aí. Não vale ficar em cima do muro, não. Para a alegria da torcida fácil, né? alvinegra, melhor do jogo foi o Kleber. Clebão. Quem da diria, partida. né, rapaz? Quem Se diria? você chegasse para um torcedor do Ceará e falasse, rapaz, o melhor do jogo hoje vai ser o Kleber, certamente o torcedor duvidaria. Chamaria-nos de loucos. Aí, receba. Mas o Kleber foi lá e conseguiu aí ter uma grande atuação, não só pelos 2 gols, pela assistência, mas no segundo tempo ele também criou algumas boas oportunidades para os seus companheiros. Então hoje, quem sabe, o ponto de virada nessa fase do Kleber. E o pior do jogo, eu poderia apontar vários do General Cabalheiro, realmente jogadores que tiveram atuações bem abaixo. Você até pontuou bem, né? O Alfonso aí, goleiro do General Cabalheiro, no final do jogo resolveu pegar tudo. Salvou bola do Marcos Vitor, do Zé Roberto, de todo mundo. Ele impediu ali um 7º, quem sabe até um 8º gol. Mas coloco no balaio aí todo mundo do General Cabalheiro, porque foi realmente uma atuação deprimente. Bota todo mundo no balaio, junta todo mundo aí que não dá um time, porque sob a perspectiva paraguaia, foi uma atuação péssima. Eu não quero nem imaginar como é que tá, sei lá, a resenha pós-jogo lá no Paraguai, que os caras devem estar descendo a sola no General Cabalheiro. Lá deve ter um locutor que nem o Gomes Farias aqui. Vamos juntar os equipamentos, vamos para casa. Vai ter comentário, não. São esses os comentários do Júnior Ribeiro aqui no Futebol Torcida K.